Quantos amam a palavra de Deus, gente? Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Olha para o teu irmão e diga: esse mês vai ser muito forte o milagre. Paga a churrascaria para mim, irmão. Quem crê da glória? Senhor, usa o pastor Tasso como o Senhor tem usado para abençoar as vidas, falar conosco através da palavra. Senhor, enche este lugar com a tua presença, a tua unção, a tua glória, a tua graça. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Vamos receber o pastor Tasso com uma linda salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Podemos assentar. Fique na dispensação da graça de Deus. Nós estamos felizes por estar mais uma sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, iniciando na presença do Senhor. Vigília é uma oportunidade de você buscar o Senhor, de você buscar aquilo que você precisa, de batalhar, que é lugar de guerra, de batalha. E se é lugar de batalha e Deus nos traz, é porque nós vamos vencer, em nome de Jesus. E é aqui que Ele nos dá as ferramentas para vencer, é aqui que Ele nos dá a sabedoria, a inteligência. E em nome de Jesus, hoje é noite de bênção, de milagre para as nossas vidas. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. Gênesis 1, 1. É aqui onde Deus tem nos inspirado a trazer a sua palavra. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor João Daí Ferreira, que transmite através de nós um abraço a todos os irmãos que estão presentes, todos os visitantes, sejam muito bem-vindos. Louvar a Deus pela vida do pastor Jackson Santana, que é um amigo que Deus nos deu. Nem Salomão, em toda a sua glória, usou um terno tão brilhoso igual esse. Tá bonito ou não tá, irmão? Vai pagar o churrasco para mim, viu, Jackson? Ah, é a mãe, tá certo. É bonito, né, irmã? Glória a Deus. Segunda-feira ele vai pagar o churrasco para mim na hora do almoço. É um príncipe, é um homem de Deus que Deus trouxe para o campo da catedral. A gente tem a alegria de dizer que é nosso amigo. Muito obrigado por tudo. Amém? E o nosso pastor nos incumbiu de estar aqui trazendo a palavra de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Você quer receber? Amém? Leamos juntos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Diga comigo: e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Queridos irmãos, quando nós olhamos para este texto sagrado, nós olhamos para o início de todas as coisas. E se você me perguntar o que havia antes do início, eu posso te afirmar que havia tão somente Deus, o Criador dos céus e da terra. Quando nada existia, quando os homens não existiam, a humanidade não existia, este céu, esta terra, o mar, as estrelas, o reino animal, vegetal, quando nada existia, Deus já existia. Mesmo antes dos anjos existirem, mesmo antes do céu existir, o próprio Deus já existia. Não há uma data a qual você possa voltar e encontrar o dia do nascimento de Deus, o dia da criação de Deus, porque Deus não nasceu, Deus não foi criado, Ele é. E se Ele é, Ele sempre existiu e sempre existirá. É Ele quem está no início, no meio e no fim. É Ele que está antes do início, antes do pensamento vir até a sua mente, antes da palavra chegar até a sua boca, antes de qualquer coisa passar pelo seu coração. Deus já existia antes de tudo. Então a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra.
E a palavra de Deus diz que através da sua palavra, ele vai formando e criando tudo que existe. Ou seja, a palavra de Deus traz à existência aquilo que não existe. Eu não sei o que você entrou precisando aqui nessa noite, se você está precisando de um abraço, de um sorriso, se você está precisando de um dinheiro, uma soma de dinheiro para pagar suas contas. Eu não sei se você precisa de um milagre, uma cura, mas eu quero te falar que a palavra de Deus é poder criador, e a palavra de Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. Diga para o seu irmão, a palavra de Deus é o poder criador. E é por isso que você saiu da sua casa. É por isso que você tomou um bom banho, vestiu uma boa roupa e veio buscar a Deus. Porque você veio em busca da palavra de Deus. A palavra de Deus é poder criador que entra nos nossos corações e cria aquilo que precisamos que seja criado. Cria as condições e a atmosfera de milagre que precisamos vivenciar. Cria aquilo que nós precisamos vencer, aquilo que nós precisamos enxergar, aquilo que nós precisamos experimentar para ir além das possibilidades. Nós não confiamos na palavra do presidente do Brasil. Nós não estamos firmados na palavra do presidente do Banco do Brasil. Nós não estamos firmados nas palavras dos presidentes dos Estados Unidos, do Canadá, da China, do Iraque, não. Nós estamos firmados na palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus se volta para os seus discípulos e começa a perguntar: quem estão falando que ele é? Quem estão falando a respeito do seu caráter? O que estão falando a respeito da sua personalidade, dos seus feitos, dos milagres, do seu ministério? Mas no final, ele fala para Pedro que a sua igreja seria firmada, não na palavra do que os outros falavam, mas na rocha que é ele mesmo, Cristo Jesus. Você veio para um ambiente de milagre, você veio para um culto de adoração, uma vigília onde você quer ver Deus falar contigo, e é isso que nos faz permanecer. Não são os hinos, não são o barulho, não é nada além dos eventos, mas a palavra de Deus que nos faz permanecer. É a palavra de Deus que nos ensina a crer. É a palavra de Deus que nos ensina que a pessoa de Deus é uma pessoa inabalável. E que se ele não pode ser vencido, e que se ele não pode ser abalado, nós não seremos abalados. É na sua palavra que nós estamos firmados. Imagine, irmãos, se nós não tivéssemos a garantia da palavra de Deus. A palavra de Deus é rocha. A palavra de Deus é edificação para as nossas vidas. A palavra de Deus é a garantia de que nós podemos crer que ainda que morramos hoje, seremos salvos em Cristo Jesus. É a palavra. É a palavra de Deus que nos direciona, nos edifica, nos corrige, nos confronta. É a palavra. E foi assim que Deus iniciou o mundo, através da sua palavra. Agora, entenda que todas as vezes que Deus falava, acontecia. Deus está falando contigo. E entenda que quando Deus fala, Deus faz. Vira para o seu irmão e fala: quando Deus fala, Deus faz. Agora, se Deus é um Deus que sempre existiu, e Ele existe antes de todas as coisas acontecerem, significa que quando Deus fala, Deus já fez. Eu acho que você ainda não entendeu a profundidade disso. Quando Deus fala, Deus já fez. A palavra de Deus está junto com o próprio Deus. Em João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito foi através do Verbo. Este verbo é o mesmo que palavra. Esse verbo é o mesmo que Jesus.
Porque enquanto nós temos a Bíblia Sagrada, que é a Bíblia escrita, Jesus é a palavra viva. E através do poder da palavra, ele criou o universo. Se através do poder da palavra ele criou o universo, o que é a salvação do seu esposo? O que é a salvação do seu filho? O que é o milagre que você precisa diante do poder dessa palavra? Se a palavra de Deus está com Deus, significa que a palavra de Deus, pastor Jackson, existe no mundo de Deus. E qual é o mundo de Deus? O mundo de Deus é o mundo espiritual. Quando nada aqui que é físico, palpável, que nós podemos enxergar existia, quando nada disso existia, o mundo espiritual já existia. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E antes de tudo que é material existisse, o mundo espiritual existia. Isso significa que tudo que tiver que acontecer na sua vida vai acontecer primeiro no mundo espiritual. É por isso que você ora. Porque primeiro você conquista no mundo espiritual, para depois experimentar no mundo material. Alguém pode glorificar o nome do Senhor por causa disso? É por isso que você veio para a vigília. Porque antes das coisas acontecerem no mundo material, as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Isso significa dizer que a oração do crente é vencer primeiro de joelhos. Quem ora, vence primeiro de joelhos. Quem ora, vence o diabo primeiro de joelhos. Quem ora, vence a carne primeiro no mundo espiritual. Quem ora, vence primeiro a fofoca no mundo espiritual. Quem ora, vence primeiro os invejosos no mundo espiritual. Você não precisa discutir com ninguém. Você não precisa esbravejar com ninguém. Você não precisa fechar a cara para ninguém. Você precisa tão somente falar com aquele que pode resolver todas as suas causas, e tudo será resolvido primeiro no mundo espiritual. Repita comigo: tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Eu não sei se você está precisando de um casamento, mas tudo que existe no seu casamento já existe primeiro no mundo espiritual. Você tem buscado? Eu não sei qual é a cor do seu carro, que você ainda não tem. Eu não sei qual é a marca desse carro que você quer. Eu não sei qual é o jeito do carro, se é SUV, se é sedã, se é hatch, mas ele já existe no mundo espiritual. É por isso que quando você ora, o diabo fica com muita raiva. É por isso que quando você ora, o mundo material e o mundo das trevas se levanta para te impedir, porque eles já estão vendo você alcançando as suas vitórias no mundo espiritual. É por isso, irmãos, que não existe crente que vença sem oração. Porque não tem como você querer viver o mundo de Deus estando somente no mundo material. Todos os dias você tem que passar pelo menos alguns minutos. Alguns minutos. Porque quantas horas você passa no YouTube? Quantas horas você passa no Instagram? Quantas horas você passa procurando série na Netflix? Que não é Netflix, é Comunix, Socialix, Prime Video. Mas não passa um minuto orando e entrando na atmosfera espiritual. Você quer que a sua casa seja uma casa de bênção? Você quer que a sua casa seja uma casa espiritual? Mas na sua casa não toca as músicas do mundo espiritual. Na sua casa não tem oração. Na sua casa você não chama o céu para dentro do seu quarto, para dentro da cozinha, quando você está lavando a louça. Não! Nós temos que experimentar
e respirar o ar do mundo espiritual, pelo menos alguns minutos do nosso dia. Tem gente que ora tanto, que vai orar até chegar no inferno. Porque a oração dele é uma vez no ano. Agora tem gente que vai orar tanto, que não vai precisar de chegar no céu para experimentar o céu. Vigília é lugar de Deus falar. Vigília é lugar de Deus encher. E muitas vezes, para Ele nos encher, é necessário Ele nos esvaziar. Diga comigo, as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Toda palavra que recebemos nasce onde? No pé? Toda palavra que falamos, pensamos, nasce onde? No estômago? Toda palavra que nasce, nos faz pensar e falar, nasce em cima, na cabeça. Tudo aquilo que você sonha, nasce em cima. Tudo aquilo que você deseja, nasce em cima. Tudo aquilo que você teme, nasce em cima, desce para o coração e depois sobe para a boca. Isso é porque o lóbulo frontal, o raciocínio e o pensamento, o cérebro, significa a entrada para o mundo espiritual. Existem algumas coisas que fazem o homem romper a película do natural para o sobrenatural. No mundo do pecado e das trevas, algumas coisas rompem o natural para o sobrenatural. As drogas rompem para o mundo sobrenatural através do mundo das trevas. Músicas mundanas podem abrir o mundo espiritual dentro da sua casa. Filmes que têm rituais satânicos e você não está percebendo porque não está com os olhos espirituais atentos, podem abrir um mundo espiritual maligno para dentro da sua vida. Mas nós viemos para uma vigília receber a palavra que vem de cima, a palavra que cria todas as coisas, a palavra que vai criar o mundo espiritual, que vai criar a atmosfera de vitória nas nossas vidas, para fecharmos as brechas do maligno, para fecharmos as brechas do diabo e tirar todas as trevas da nossa vida e tirar todas as trevas das nossas casas. Porque o que vai abrir o mundo espiritual na sua casa vai ser a oração. Vai ser a oração. Pastor, mas eu ando muito corrido, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer. Sim. Mas se você orar, você vai fazer tudo isso muito melhor. Eclesiastes 3 diz que para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Há um tempo para todo propósito. Se você ora, é porque é propósito seu orar. Se você não ora, é porque você não tem propósito nenhum com Deus. A palavra tem o poder de criar todas as coisas antes mesmo delas virem a acontecer. Agora imagine uma palavra em oração. Deus me trouxe aqui como profeta de Deus para te falar, você vai vencer sim. Só que aprenda a conquistar os seus sonhos em oração. Aprenda a vencer as suas lutas no mundo espiritual primeiro. Se alguém se levantar contra você no seu trabalho, e não pense você que eu não sei o que é inveja, não pense você que eu não sei o que é perseguição, o que é confronto maligno, carnal, de quando você entra no trabalho, pessoas olham para você e querem te matar, querem que você nunca tivesse nascido, querem o seu lugar, querem a sua roupa, querem a sua vida, mas vença antes no mundo espiritual. Porque Cristo, em tudo que Ele fez,
ele venceu antes em oração. Tudo que Jesus fez, ele fez antes em oração. O texto bíblico, os evangélicos são claros em dizer que a primeira coisa que Jesus fazia era orar, e depois ele ia curar, pregar, ensinar. Alguém pode dizer, Jesus falava, seja curado, e em um milésimo alguém era curado. Mas não olha para as horas que Jesus orava. Não olha para as horas que Jesus orava. Quer ter vitória? Tenha hora marcada com Jesus todos os dias. Quer ter vitória? Tenha um lugar marcado com o Rei dos Reis todos os dias. Certo conde foi chamado à presença da rainha da Inglaterra e estava no horário de tomar o chá. E o inglês nunca falta e falha no horário do chá. Mas naquele momento, quando todos chegaram à mesa, inclusive o conde, e todos se assentaram diante da rainha, porque ela se assenta primeiro e todos se assentaram depois, o conde se retirou. E o mestre-sala foi chamar a atenção do conde. Conde, não faça isso. Tu estás na presença da rainha, tu estás na hora do chá. E ele disse, me desculpe, mas se está na hora de eu falar, não com a rainha, mas com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não posso abrir mão da hora marcada com meu Deus. E muitas vezes a gente quer exigir de Deus todas as bênçãos. Muitas vezes nós queremos exigir de Deus todas as portas abertas. Muitas vezes nós queremos exigir de Deus tudo aquilo que nosso ego quer. Mas Deus quer tão somente a tua oração. Deus quer tão somente a tua oração. Jesus está pregando, Jesus está fazendo a sua missão, e em determinado momento, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, está escrito, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele passa por Samaria, chegando até Sicá, uma pequena vila. Por volta do meio-dia, ele chega até o poço de Jacó, e não tem ninguém lá. Alguém poderia olhar para Jesus no sol mais forte do meio-dia, sem os seus discípulos, e dizer, o que Jesus está fazendo? É hora do almoço, é hora de ele se alimentar, é hora de ele buscar uma sombra, um lugar para descanso. Mas Jesus sabia que naquela hora, uma mulher, que além de ser mulher, ela era samaritana, a qual os judeus, quando olhavam um samaritano de longe e olhavam um cachorro, eles preferiam ir na direção do cachorro do que ir na direção do samaritano. E se a sombra do samaritano estivesse tendendo para a esquerda, o judeu ia para a direita. De tão horrenda era a presença e a figura do samaritano para o judeu. Mas Jesus foi ao encontro da mulher samaritana, e além de ser mulher, porque ser mulher naquele tempo não era fácil, além de ser samaritana, que não era fácil, ela era uma mulher que tinha algum conflito com a figura masculina, a qual nós não sabemos, mas Jesus sabia, e ela já estava no 5º, 6º relacionamento, e nenhum homem queria aquela mulher. As mulheres as quais ela pudesse ter roubado os seus maridos, não queriam ver a figura daquela mulher, porque as mulheres acordavam logo cedo para ir ao poço buscar água, mas ela ia ao meio-dia para não encontrar as outras mulheres, porque ali ela estaria sozinha. Só que louvado seja Deus, porque Jesus é o único que conhece a nossa solidão. E além de conhecer a nossa solidão, ele é o único que visita as nossas solidões. E todos os dias aquela mulher ia até o poço de Jacó
fugindo das outras mulheres. Todos os dias ela ia até o poço de Jacó, fugindo do apontamento social. Todos os dias ela ia até o poço de Jacó, fugindo do linchamento social, das caras feias, dos cuspes, da vergonha de ser uma mulher adúltera, rejeitada. E quem sabe já estava em crise também naquele relacionamento. Todos os dias ela ia buscar água do poço de Jacó, mas naquele dia o próprio poço de Jacó foi ao encontro dela. E ela chega para buscar água, porque todos nós precisamos de água para beber. Só que antes dela buscar água, antes dela pegar água, Jesus fala para ela, antes de tudo, dá-me de beber. E sabe o que a água significa na Bíblia? Palavras. Sabe o que Jesus estava falando para aquela mulher? Dá-me as palavras que estão transbordando no teu coração. Revela, ora, fala comigo, porque eu vou te escutar. Eu posso solucionar os seus problemas. Eu sou a solução para a sua vida. Fala, desabafa. E aquela mulher começa a falar. E a primeira coisa que ela fala é: como pode? Tu sendo homem, falar com uma mulher, tu sendo judeu, falar com uma samaritana, tu sendo um mestre, falar com uma rejeitada. É porque no mundo espiritual as coisas acontecem primeiro, mulher. Hoje tu é mulher samaritana, adúltera, mas amanhã tu será a maior missionária de Samaria. Tu será a maior referência que Jesus transformou, curou, salvou e usa na terra. Quando Jesus olha para você, Ele não olha para o seu passado. Quando Jesus olha para você, Ele não olha para os seus erros. Quando Jesus olha para você, Ele olha para o amanhã de vitória, para o amanhã de conquista, para o amanhã de bênçãos que Ele tem para você. Então fala, dá-lhe de beber. Vamos falar juntos? No mundo espiritual, as coisas acontecem primeiro. Isso significa que tudo que você precisa já está com Deus no mundo espiritual. Quem veio buscar? Quem toma posse? Tira um minuto para buscar aí. Tira um minuto para abrir a boca. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Está sendo ensinado nesse momento, Senhor, que no mundo espiritual as coisas acontecem primeiro. Tudo aquilo que eu preciso, Senhor, eu vim buscar e eu quero. Eu vim buscar, pastor Jackson, e eu tomo posse. A unção que eu preciso, eu vim buscar e eu vou levar para casa. A resposta que eu preciso, eu vim buscar e eu vou levar. A transformação que eu preciso, eu vim buscar e eu vou levar. A mudança na minha vida, porque eu quero mudança, Senhor. Eu não quero ser, Senhor, alguém que está ouvindo a Tua palavra e não muda e não melhora. Eu quero mudar para melhor. Eu vim buscar. Eu creio que a palavra de Deus pode criar em nós um novo tempo, e eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo de milagre, um novo tempo de vitória, um novo tempo de alegria, um novo tempo de conquista, um novo tempo de triunfo, um novo de Deus para a sua vida. Aleluia! Fale comigo, a palavra de Deus é poder criador. Quando Deus cria o mundo, Ele usa a sua palavra. Quando Deus cria o mundo e usa a sua palavra, Ele está nos ensinando o princípio do poder da palavra. Diga comigo, a palavra tem poder. Vira para o seu irmão e prega para ele, a palavra tem poder. Então cuidado. Cuidado. Repita comigo, cuidado com o que você fala. Raquel fala para Deus: dá-me filhos, então morro. Dá-me filhos, Senhor, então morro. Ela é estéril.
ela está vivendo um momento de esterilidade. Entenda, esterilidade não é um estado permanente. Esterilidade é um estado espiritual que Deus pode mudar. Ela está vivendo um momento de crise, porque ela vê as outras gerando e ela não gera. E no momento de desespero, ela solta uma palavra de maldição. Raquel se amaldiçoou. Ela falou: Deus, dá-me filhos. Primeiro ela trouxe um decreto gerador, criador. Porque a palavra de Deus, como nós acabamos de aprender, cria. Diga comigo, a palavra de Deus tem poder criador. Pastor Tarso, por que o senhor pede tanto para a gente repetir? São princípios espirituais para você falar, entender e guardar. E vencer. Quer ver como palavra tem poder e é princípio criador? Certa vez eu estava em um shopping e eu olhei um terno de R$1.200. E eu falei: Senhor, eu não tenho R$1 no bolso, mas eu profetizo que esse terno da Brooksfield, Príncipe de Gales, vai ser meu. Mais ou menos 2 semanas depois, o Roberto, que meu pai discipulou, o presbítero Roberto, que meu pai discipulou, consagrou, congregava conosco e falou assim: Pastor Tarso, semana que vem é seu aniversário, não é? Falei: é. Deus está falando para você ir naquela loja, eu não sei qual é. Ir naquele terno, eu não sei qual é. E pode reservar, porque eu vou pagar. Deus falou para te dar o terno. Está na hora, crente, de você se levantar como homem de Deus, mulher de Deus na sua casa, marchar lá dentro e começar a proferir as palavras que criam a sua vitória, as palavras que criam e geram os seus milagres. Começa a profetizar na sala da sua casa, a TV nova, o sofá novo, as bênçãos entrando, a fofoca saindo, a maldição indo embora para nunca mais voltar. Marcha naquele quarto, marcha no banheiro, marcha na cozinha, abre as portas da geladeira, dos guarda-roupas, dos armários, profetiza carne nova, roupa nova, milagre novo, bênção entrando e Deus agindo na sua casa. Abre a sua boca, profeta. Irmão, ora por mim, ora você. Abre a boca você, profetiza você, decreta você, o macumbeiro decreta, o espírita decreta, o católico decreta, e você está vivendo de miséria da oração dos outros. Não seja um miserável espiritual, não seja um mendigo espiritual, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quando abre a boca, as coisas acontecem. Um dia vai se levantar profetas nessa nação chamada Brasil. E assim como Elias declarou em Israel, vão declarar, e eu também vou declarar, segundo a minha palavra. Brasil vai ser liberto dessa maldição chamada comunismo, socialismo, PT, Lula, em nome de Jesus. E eu não tenho medo de falar não, viu, irmã? Não tenho medo. Pode ter crente petista, lulista, se quiser, vai. E se continuar indo, vai para o inferno. Mas nós não queremos que vá para o inferno, nós queremos que vá para o céu. E bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Quem manda no Brasil, eu declaro uma palavra de vitória hoje, um decreto de bênção. Quem manda no Brasil é Jeová. Quem manda no Brasil é Yahvé. Quem manda no Brasil é Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você sabe por quê? Tem uma igreja fazendo vigília, tem uma igreja glorificando, tem uma igreja no reteté, tem uma igreja pulando, tem uma igreja decretando, tem uma igreja vencendo.
tem uma igreja que não desiste, tem uma igreja que tem consciência do poder da palavra. E você tem que levantar e expulsar os demônios do seu quintal, expulsar as maldições, as palavras de inveja, e declarar que é lugar de bênção. A minha casa é lugar de bênção, a minha casa é lugar de milagre. Diga comigo, a minha casa é o lugar da minha bênção. A minha casa é o primeiro lugar onde eu vou experimentar os milagres de Deus. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Quando você acordar, você já vai acordar sentindo a presença de Deus. Quando você acordar, você já vai acordar falando em línguas estranhas. Quando você for tomar banho, Deus vai te tomar no banho. Deus vai te encher. Deus vai te encher lá no trânsito. As pessoas vão passar por você e você vai estar falando em língua estranha, vai estar profetizando, vai estar agradecendo, cheio da unção de Deus, cheio da graça de Deus. Halamai kenemehash. Riokas tekimihash. No mundo espiritual as coisas acontecem primeiro. A palavra tem poder. E a palavra nasce em cima. O que Daniel está fazendo? Daniel está vendo que todos têm inveja dele, todos perseguem ele, todos querem que ele seja idólatra igual a eles. Então a Bíblia diz que ele entra na sua casa e em cima ele ora 3 vezes ao dia. Em cima. Quando você aprender o poder da oração e da palavra, você não vai viver mais embaixo, você vai viver em cima. Daniel sempre esteve em cima. Quando ele foi escolhido para ser príncipe, ele foi o príncipe em cima de todos os príncipes. Quando ele foi escolhido para ser presidente do império, ele foi o presidente acima de todos os presidentes. Quando o imperador precisava, ou os imperadores precisavam de algum conselheiro, Daniel foi o conselheiro dos maiores imperadores do mundo. Salomão foi o homem mais sábio, assim. Daniel foi o homem mais sábio, assim. Salomão experimentou os maiores prazeres assim. Daniel experimentou os maiores milagres assim. Salomão teve altos e baixos. Muitos baixos no início. No final, ele entendeu, se arrependeu e é por isso que ele escreve que o fim é melhor do que o começo, porque ele terminou bem. Mas ele teve que experimentar altos e baixos. Daniel experimentou o sobrenatural de Deus. Salomão conheceu os segredos da botânica, da ciência. Daniel conheceu os segredos da revelação de Deus, do futuro, da revelação da política, da revelação da ciência, da revelação da igreja, da revelação do céu, da revelação de tudo que Deus tinha para entregar para a humanidade. Que nós tenhamos a sabedoria de Salomão, mas que prefiramos a sabedoria de Daniel. Daniel teve algo melhor do que Salomão. Quantos querem o que vem do céu? Amém? Que Deus dê a você a revelação de Deus que vem do céu, para você vencer na terra e continuar caminhando para o céu. Quando a palavra de Deus vem, ela tem poder criador. Ela tem poder de fazer. Não pense você que eu esqueci de Raquel. Raquel declara, dá-me filhos, então morro. Ela teve o primeiro filho, José, e não morreu, porque ela fala no plural. E quando vem Benjamim, Raquel morre. Mulheres, Deus vos deu o poder de gerar o seu milagre. Diga comigo, Deus me deu
o poder de gerar o meu milagre. Agora, para que serve o milagre ser gerado e você não desfrutar do seu milagre? Tem gente que pede para Deus tudo, mas vive uma vida de estresse, vive uma vida de correria, vive uma vida para ganhar dinheiro, para ganhar o mundo, mas já se perdeu aqui dentro. Não desfruta a própria companhia, não desfruta a companhia da esposa, não desfruta a companhia do esposo, dos filhos. Vive uma vida de correria. E para que você correr? Porque para que você buscar tanto e não desfrutar de nada? Deus está te dando uma sabedoria que vem do alto hoje para você desfrutar cada momento, cada bênção e cada vitória que Deus tem te dado. Meu irmão, minha irmã, escolhe um dia só para comer picanha, só para chamar a família e dizer como é bom saber que você existe e dizer: Jesus vai te abençoar, meu filho. Como é que você está indo no seu trabalho, esposo? Como é que você está, minha esposa? Você está precisando de alguma coisa? Vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma campanha de oração juntos, vamos voltar a olhar no olho um do outro, ajudar um ao outro, sorrir um para o outro, abraçar um ao outro, ver o que o outro está precisando. Porque essas coisas são mais importantes que o dinheiro. São mais importantes do que o sucesso que o mundo prega. Em segundo lugar, e aí encaminhando para o final, quando a palavra de Deus vem sobre esse mundo material, tudo que existe é criado. Mas quando os céus e a terra são criados, há um caos. Porque Deus não cria tudo de forma já estabelecida. Ele cria primeiro a matéria. E essa matéria está em caos. Só que quando a palavra de Deus vai em direção ao caos, há uma transformação de caos para uma ordem de Deus estabelecida. Eu quero declarar nessa noite que a palavra de Deus tem poder para mudar o caos da sua vida. A palavra de Deus tem poder para colocar em ordem tudo aquilo que está em desordem na sua vida. A palavra de Deus tem poder para transformar aquilo que precisa ser transformado. Havia uma terra, um céu e uma água toda misturada e envolta de trevas. O cosmos tinha 3 características. Ela não tinha forma, estava vazia e estava envolto de trevas. E não é assim todo pecador? Vazio, deformado e em trevas? Mas o poder de Deus tem o poder de encher, transformar e trazer luz sobre o coração do homem em pecado. E viu Deus que a luz era boa. E a luz apareceu e iluminou o mundo. Querido irmão, eu quero lançar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa madrugada. Eu quero declarar que os seus sonhos serão iluminados pela luz de Deus. Os seus projetos terão a luz do Criador iluminando cada letra, cada palavra, cada vírgula, cada ponto. Em nome de Jesus, não faltará a luz no nosso caminho, a luz nas nossas trilhas, a luz nas nossas jornadas, a luz nas nossas madrugadas, a luz no caminho para o trabalho, a luz nos nossos relacionamentos, a luz que ilumina e tira a mentira, a luz que revela a verdade, a luz que nos faz vencer no nome de Jesus. Repita comigo: a palavra de Deus tem poder para organizar o caos. Não existe nada que a palavra de Deus não possa transformar. Porque a palavra de Deus, em primeiro lugar, é poder criador. Em segundo lugar, é poder transformador. E como Deus ama transformar? O primeiro milagre de Jesus poderia ser ressuscitando, mas ele não ressuscitou ninguém. O primeiro milagre de Jesus poderia ser fazer nascer dentes na boca do banguelo. Não foi isso que ele fez. O primeiro milagre de Jesus poderia ser curar o paralítico, mas não foi isso que ele fez. O primeiro milagre de Jesus
foi, em primeiro lugar, em um casamento. Porque assim como o pai realizou o primeiro milagre em um casamento, criando a mulher para Adão, o filho realiza o seu primeiro milagre no casamento, transformando a água em vinho. Porque o maior milagre que Jesus ama fazer é transformar. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa madrugada? Foi para te dar bênção? Foi. Abre portas? Vai abrir. Mas o primeiro objetivo de Jesus te trazer nessa madrugada foi te transformar. Pastor, o que é ser salvo? É estar em constante transformação. Porque o justo viverá pela... E o justo vive de fé em... De fé em... De fé em... Significa que a fé, ou a trajetória da fé, não é apenas um caminho. A fé, de fé em fé, é uma escada. E um dia eu vou pregar sobre a escada da fé. Mas essa é a mensagem para outro dia. Que a sua fé seja transformada nessa madrugada. Mais alguns degraus. Quem quer receber? Fala com Jesus aí. Jesus, eleva a minha fé nesta madrugada. Muitos degraus. Muitos degraus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme, Ele não descansa, Ele não cochila, Ele me dá vitória. Mas antes dEle me dar vitória, eu elevo os olhos. Só pode elevar os pés quem antes eleva os olhos. Só pode elevar os pensamentos, a mentalidade, os sonhos, os projetos quem antes eleva os olhos. Significa que quem eleva os olhos não olha para baixo. Quem eleva os olhos não olha para o homem. Quem eleva os olhos não olha para as circunstâncias. Quem eleva os olhos não olha para a conta bancária. Quem eleva os olhos não olha para o passado. Quem eleva os olhos olha para Jesus. Que a sua vida não seja uma decadência. Que a sua vida não seja pautada por palavras de momento de fúria, de ira, de estresse, como Raquel falou, dá-me filhos, então morro, não. Jesus, dá-me muitos frutos, muitos filhos, muitas bênçãos, então viverei os melhores dias dessa terra. No nome de Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus e toma posse dessa palavra.